E houve quebrantamento, houve choro, houve lágrima. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra, da qual nós conhecemos. Para que essas pessoas possam ter vida, nós precisamos fazer com que elas tenham vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21 ao 25, Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Olha que coisa, esse verso 21 fala. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedorias. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Eu tenho orado muito a Deus nesse sentido de que eu possa ser essa pessoa que vai levar para dentro da minha família essa palavra de salvação. Eu vejo lá eu brinco aqui com a Célia do Facebook, lá do Facebook, eu tenho visto essa minha tia que eu falei lá que é mãe de santo hoje, e as pessoas se enganam demais. As pessoas se enganam demais. As pessoas... Eu conheço ela e sei que o que ela faz é muito bem intencionado, mas com certeza na vida de vocês, na família de vocês, as pessoas fazem as coisas acreditando que estão fazendo certo, que estão fazendo o melhor, mas cabe a nós provar que o melhor está em Cristo. O melhor está em Cristo. Se você for lá em Romanos 1, 16, 17, Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá de fé. E é esta fé que deve encher o nosso coração, para que nós possamos ser na vida dessas pessoas salvação. E nós somos plenos e completos em Cristo. Olha, Paulo é tremendo. Ele escreve lá em 1 Coríntios 1, do 4 ao 7, ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu citei aqui anteriormente, nós não temos que conhecer a palavra na sua plenitude. Nós não temos que decorar os textos bíblicos. Nós temos que saber qual é o contexto do que a Bíblia tem nos trazido. E aí você pode dizer assim: mas o que eu vou dizer para meu tio que é espírita e que crê na reencarnação? O que eu vou dizer para minha mãe que há muitos anos ela lá é católica e crê que Maria interceda por cada um de nós? O que eu vou dizer para aquele meu amigo que é ateu, que não crê em nada? O que eu vou dizer para aquele cara que trabalha comigo quando sai um escândalo na televisão dizendo que o pastor tal ou que o bispo tal tem fazendas que custam milhões e milhões de reais? O que eu vou falar para as pessoas quando eu disser que eu sou crente e está havendo um escândalo no meio da igreja de prostituição, de adultério, de estupro? A palavra de Deus nos diz que nós não devemos envergonhar do Evangelho e que nada falta em nós. Todos os dons Deus já nos deu. E vai haver sim escândalo em meio à igreja. A palavra de Deus nos diz, ela deixa muito claro para nós que existem falsos profetas
Queriam pessoas que queriam se fazer passar por cristãos para poder distorcer o Evangelho de Cristo. Mas quando o seu coração estiver pleno do poder do Espírito Santo, você vai abrir a sua boca e vai falar com esse seu parente que veio te falar em tom de deboche quando estiver havendo lá um problema financeiro em meio à igreja, e Deus vai te encher de poder, e você vai falar para a vida dessa pessoa, e não vai ser você quem vai estar abrindo a sua boca. O Espírito Santo de Deus vai falar através da sua vida, e essa pessoa vai encontrar salvação. Pode não ser naquele momento, pode ser que seja daqui a 1 ano, 10 anos, mas você lançou a semente. E a Bíblia nos diz que não somos nós que damos o crescimento. A palavra nos diz que, Paulo nos diz assim: eu lancei a semente, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, meu irmão, nunca deixe de abrir a sua boca. Nunca tema não saber o que você está falando. Se você estiver em meio ao culto ou em qualquer lugar, e Deus te disser assim: vai falar para o pastor Kleber o que eu estou mandando te dizer, você vai abrir a sua boca. Não é porque ele é pastor, não é porque eu sou pastor que eu não tenho que ouvir. Deus usou uma mula para poder falar com um dos seus fugiu a palavra aqui? Oh meu Deus. Isaías era um profeta. Deus vai usar a sua e a minha vida. Para Deus não existe funções. Nós, perante aos olhos do nosso Pai, somos iguais. E quando Ele te disser, diga, abra a sua boca. Quando Ele te disser, fale em meu nome, fale em nome dEle. Porque você vai estar cheio do poder do Espírito Santo. Para que as pessoas possam ter vida. E para concluir, 2 Coríntios 4, do 7 ao 15, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, e não de nós, para que seja excelência do poder de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós opere a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cristo, cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso nós falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isso, é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. De maneira que em nós opere a morte, mas em vós opere a vida. Eu quero orar com você agora, que está vivendo esse mesmo desafio que eu vivo, com a minha família, com os meus amigos no trabalho, com os meus vizinhos, com os meus parentes. Eu quero orar com você que tem tido dificuldade em abrir a sua boca. Eu quero orar com você que tem tido medo de expor tudo aquilo que Deus tem falado por você. Eu quero orar por você para que Deus possa te encher cada vez mais e te empoderar, te trazer poder que vem do alto, para que através da sua vida, aquelas pessoas que estão morrendo possam encontrar vida, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração.